Boa tarde. E trazer a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo nessa tarde. Porque Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Isso foi palavras de Jesus, que ficaram registradas. Os seus apóstolos, discípulos e profetas vêm alertando, vêm avisando o mundo, desde que o mundo é mundo. Só que o povo prefere acreditar nos homens, preferem confiar nas religiões. Por isso, a religião pura e imaculada diante de Deus é visitar os órfãos, as viúvas e se afastar da corrupção, da maldade, do pecado do mundo. Essa é a religião pura para com Deus. Fala lá no livro de Tiago 1, versículo 27. Bem-aventurado, mais do que feliz, é bendito aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica as palavras da profecia deste livro. Só que o povo prefere confiar em homens, confiar em religiões. Por isso que tudo que está sendo dito tem que ser conferido para ver se as palavras são as palavras de Jesus realmente. No livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo esteve numa cidade chamada Bereia. E lá nesta cidade, ele falando, pregando, testemunhando de Jesus, muitos foram na Escritura conferir se era isso que estava sendo escrito. E muitos creram. Muitos largaram, saíram da religião, porque eles achavam que eram de Deus. Eles achavam que eles serviam a religião de Deus. Assim como nos dias de hoje, muitos são católicos, muitos são evangélicos, outros espíritas, e confiam nas suas religiões. Mas religião nenhuma pode te levar a Deus, somente Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Jesus então fala, dizia ele para os que criam nele, dizia ele para os crentes, lá em João 8, 31, se vós permanecerdes em minhas palavras, ou seja, se vós praticardes as palavras dele, vós sereis meus discípulos verdadeiramente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta vem de Jesus. A verdade que liberta vem da palavra dele. Uma palavra que não é de particular interpretação, como muitos interpretam a Bíblia segundo o seu bel prazer. Por isso abrem igreja atrás de igreja, fazem religião atrás de religião, só que não conhecem a verdade de Cristo. Pensam que conhecem, e o próprio Deus fala na sua palavra, muitos enganadores enganando e sendo enganados, porque não querem compromisso com Deus, querem compromisso com seus prazeres, com seus desejos, com aquilo que necessitam. Porque o homem nasce em pecado, o ser humano nasce em pecado, todos nós estamos em pecado, mas o sangue de Cristo naquela cruz foi um testemunho de que Deus amou o mundo, e através de você crer com todo o teu coração em Jesus Cristo, e você se arrepender, reconhecer que é um pecador, que está afastado de Deus. Não é se você tem religião, se você foi batizado, se você ajuda o próximo, não. A fé, se for pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, Jesus falou que move montanhas.
Mas essa fé não é para você ter emprego, essa fé não é para você ter dinheiro, essa fé é para você crer que Jesus é o Filho de Deus, e Ele é o autor e consumador da fé. Ele dá fé para aqueles que abrem o coração verdadeiramente para Ele, porque muitos querem que crer seja acreditar, mas crer é obedecer. Quem está decidido a obedecer a Cristo. Muitos pensam que não tem a Deus e precisam ir para uma igreja, para uma religião para ter a Deus, mas isso não é verdade, porque Deus não habita em templos de tijolos, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus quer habitar na tua vida, no teu coração. Paulo fala lá em Romanos 12, rogo, oro, peço a Deus, para que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Por isso o culto a Deus não é aquilo que você faz entre quatro paredes. O culto a Deus é o que você faz 24 horas da tua vida, do teu corpo. Esse é o culto verdadeiro a Deus. Por isso ficam muitos repetindo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que não estão libertos, estão presos a ensinamentos de homem. No Marcos capítulo 7 fala que os ensinamentos dos homens invalidam os mandamentos de Deus. Quando Jesus falou para aqueles que criam nele, que é necessário praticar a palavra para ser discípulo dele, e aí seriam libertos do pecado, do engano, da mentira, muitos argumentaram com ele, dizendo, ué, nós somos escolhidos, nós cremos numa religião, nós somos descendência de Abraão, minha mãe, meu pai, meu avô, todos eles criam nessa religião, então eu tenho a religião, como é que eu não sou filho de Deus? Jesus respondeu, em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Todos somos pecadores, mas aquele que comete o pecado é servo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. Por isso que a palavra dele não entra naqueles que não querem receber, não querem crer, porque o pecado está afastado de Deus. O pecado é quando eu sou guiado pelos meus desejos, instintos e paixões do ego, do eu, da carne. Esse que é o pecado. Os prazeres desse mundo, a idolatria, a avareza, o dinheiro, o álcool, as drogas, tudo afasta a gente de Deus. Mas tem muita gente que não usa álcool e droga e tem a família bonitinha, só que pensa que vai para o céu. Mas o céu foi feito para aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E começa a buscar a regeneração aqui nessa vida. Porque depois da morte segue-se o juízo. Você não vai voltar em outra vida para ser uma pessoa melhor, de acordo com aquilo que você fez nessa terra. Isso é uma mentira que querem ensinar, enquanto que Jesus falou mais de inferno do que qualquer outro. É uma realidade que não querem crer. Só que quando vai lá no Pai de Santo, você vê a entidade sendo manifestada. Aí você crê. Agora Deus não, né? Por isso que a Bíblia fala, os demônios creem e estremece diante de Deus. Mas o homem diz que crê, mas escarnece. O homem diz que crê, mas vive a vida do jeito que quer. O que importa é o prazer, o que importa é eu ter dinheiro, o que importa é eu curtir os prazeres desse mundo. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, vai colher. Você pode não colher nessa vida. Está cheio de gente aí, corrupto, político, fazendo coisa errada. A gente não vê, mas não acontece nada com eles. Pode não acontecer aqui. Pode não acontecer agora. Mas depois da morte, o juízo de Deus, porque hoje Jesus vem a nós como advogado.
Jesus veio a nós hoje como advogado, mas naquele dia, onde todos serão julgados, ele será o juiz. E o amor de Deus se reflete em que ele dá oportunidade para a gente aceitar a mensagem do Evangelho de Jesus hoje. Essa que é a oportunidade, não é depois da morte. E muitos, não tem céu, não tem inferno, não tem Deus. E se tiver? E se o que você pensa for mentira, e a verdade de Deus for a verdade verdadeira? Porque é. Faz prova com Deus se você duvida. Pede a Deus, se você tiver um coração sincero, Ele vai te responder. Talvez Ele já tenha falado contigo e te respondido. Quando você precisou e pediu a Deus e Ele te livrou de uma doença que não tinha cura. Quando você foi atropelado e não morreu, ou ia ser atropelado e não foi. Só que não conseguem ver as mãos de Deus, não conseguem observar e ver que essa natureza toda criada foi um ser. Querem acreditar que o homem evoluiu do macaco. É brincadeira, né? Por isso que Deus fala, tornou louca a sabedoria desse mundo. Mas a mensagem da cruz também é loucura para os que perecem, é loucura para os que não creem no Evangelho, é loucura. E o Satanás é o pai da mentira. Continuando aqui em João 8, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou a verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque mentiroso é pai da mentira. Satanás é pai da mentira. E Jesus continuou falando em João 8,45, porque vos digo a verdade. Isso, amém. O homem não veio do macaco. Não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não a escutais, porque não sois de Deus. Se alguém guarda a minha palavra, nunca verá a morte, disse Jesus. Nunca verá a morte, porque vai passar dessa vida para outra, e na outra vai ter a vida eterna. E essa palavra diz que nós somos servos de quem obedecemos. Se a gente obedece o pecado, somos servos da injustiça, somos servos do pecado e teremos a justa retribuição. Mas, se a gente é servo de Deus, de Jesus, a sua justiça será sobre nós e teremos a vida eterna com Cristo Jesus. E Jesus está voltando porque as profecias deste livro estão se cumprindo. Jesus falou em Mateus 24 que haveriam sinais, e esses sinais cada vez mais iriam aumentar, porque o tempo iria se abreviar. E esses sinais têm aumentado cada vez mais. Nos últimos 100 anos, nunca se ouviu falar tanto de guerras. Hoje no mundo são cerca de 150 guerras. Tremores de terra, até no Brasil tem tido tremores de terra. Ainda não chegou aqueles terremotos que destrói, mas está aumentando, e aqui está dizendo isso, que o amor esfriaria, e a maldade, o pecado aumentaria. É o que está acontecendo diante dos nossos olhos. E Jesus falou que isso seria apenas o princípio das dores, porque vai aumentar, vai piorar. Então está perto do retorno dele. Independente se ele vai voltar daqui a 1 ano, amanhã, daqui a 10 anos, nós não sabemos que dia vamos descer a sepultura. Quem é que pode garantir que vai estar de pé hoje à noite nessa terra? Quem é que pode garantir que vai estar respirando o fôlego dessa vida? Ninguém. Mas Deus pode. E Deus pergunta, Jesus perguntou para o homem rico: o que tens preparado para quem é? Se pedirem hoje a tua alma, o que tens preparado? Prepara o que? Casa? Prepara o que? Um dinheirinho para a família?
Prepara o quê? Deus tornou louca as coisas desse mundo, a palavra do Evangelho. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Se alguém guardar as palavras de Deus, passará a vida eterna. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala assim: Jesus, quando subiu depois de ficar ressuscitado nesse mundo, ele foi visto por 500 pessoas. 500 pessoas testemunharam Jesus subindo para os céus depois que ele ressuscitou. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, também é vã a nossa fé. Que adianta ter fé em Jesus se ele não ressuscitou? O que adianta falar de Cristo se ele não ressuscitou e se nós não esperamos em Cristo nem outra vida? Eu procuro Deus só para me dar o que eu estou precisando. Estou precisando de um emprego, estou precisando de comida, estou precisando... Tem gente que busca Deus até para bebida e para droga. Deus me ajuda. Que Deus é esse que vai te ajudar a fazer aquilo que não agrada a Ele? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se o mortos não ressuscita, comamos, bebamos, festejamos, porque amanhã vamos morrer, é igual uma vela. Se é isso que muitos acreditam. Não se engane. As más conversações, as más conversas corrompem a muitos. As más conversas corrompem, adulteram os bons caminhos. Talvez algum dia você tinha a palavra de Deus como viva e fiel e verdadeira, mas pelo exemplo de muitos que se dizem de Deus, fazendo o que estão fazendo, as igrejas estão podres, cheias de mentiras, enganos e heresias. Essa que é a verdade. Aqueles que se dizem de Deus, a maioria, a quantos e quantos estão vivendo o evangelho falso, mentiroso, são pouquíssimos. Deus fala em Romanos 9:27, ainda que os cristãos sejam contados como a areia do mar, ou seja, infinito, o remanescente é que será salvo. Só o que restou, só o que é fiel. Lá em Tiago fala adúlteros e adúlteras. Adúltero, espiritualmente, aquele que é infiel a Deus. Como quereis ter amizade com o mundo, não sabeis que é inimizade com Deus? Amizade com as coisas do mundo. As coisas desse mundo já entrou dentro da casa que era para ser chamada casa de oração. Maioria, grande maioria tem corrompido, tem se feito, falando que é servo de Deus, andam com a Bíblia, se vestem de crentes, mas estão fazendo coisas abomináveis. Estão querendo o metal, o dinheiro, e o povo erra por falta de conhecimento, erra por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Porque a Bíblia está aí, não depende do seu grau de estudo, não depende da escolaridade, apenas examinai, Jesus falou as Escrituras, examinai a palavra dele, examinai, porque delas de mim testificam, e elas que através delas tereis vida eterna, porque essa palavra é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 fios, que penetra até a junção das juntas e das medulas, e penetram até a junção da alma e do espírito, e é apta para discernir a intenção dos pensamentos e do coração. Essa é a palavra viva. Então, se o indivíduo, se cada um abrir o coração para dar ouvidos à palavra de Deus verdadeira, ele vai libertar, ele vai sarar, ele vai ser a solução verdadeira. Não pensa que está longe de Deus, tem que entrar numa igreja e tem que dar dízimo, porque é isso que estão pregando, é isso que estão ensinando, e o povo vai, porque querem ficar igual aqueles que estão lá.
milagres, curas, isso tem em todos os lugares. Você pode ir em qualquer religião que tem. Só que a salvação, a vida eterna, só Jesus tem. Não é igreja, não é religião. Olha aí o exemplo, João de Deus, na cadeia, fazia milagres lá. Mas além do milagre, ele dava uma estrupadinha, né, nas mulheres. João de Deus, é o nome que ele se colocou. Na verdade era o João do diabo. E está cheio de homens se dizendo homens de Deus, mas são homens do diabo. Na frente do púlpito, com a Bíblia na mão, se dizendo de Deus, mas são do diabo. Mas o povo erra por não conhecer as Escrituras. E se não creem em minhas palavras, disse Jesus, como crerão nas minhas Escrituras? A Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Ela não é um livro de particular interpretação. Por isso que Jesus falou lá em Mateus 11:25, graças te dou, ó Pai, porque ocultastes aos sábios e entendidos. Os sábios desse mundo não conseguem enxergar, não conseguem ver a justiça de Deus em Jesus. Mas Jesus continuou falando, mas eu revelo aos pequeninos. Os pequeninos, como criança, que se humilha diante do pai e da mãe. Criança não escolhe o que vai comer, criança não escolhe o que vai vestir, criança não escolhe o que vai fazer, assim que Deus chama os dele. E Jesus falou, Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é aquele que dá dinheiro, não é aquele que frequenta a igreja, é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores, é esse que Deus está buscando. Por isso o profeta Jeremias falou, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quer buscar Deus? Não pensa que você está longe de Deus porque você não está numa igreja, e não pensa que você vai ter a Deus porque você está numa igreja. Ah, eu já tenho minha religião, eu já tenho a Deus. Cuidado. Cuidado, porque Deus usou esse livro aqui para aviso, para alerta, para depois não dizer, poxa, eu não sabia, né? Para dizer depois o que fiz eu. O profeta Jeremias, Deus fala que ele passou, que ele olhou e ele não via na terra quem falasse a verdade, só via mentira, e todos diziam, que fiz eu? Deus compara ao ser humano que pensa em seu coração, o que fiz eu? Compara a um cavalo que se joga na batalha com coragem. O cavaleiro vai com o cavalo numa batalha e ele se lança, o cavalo não quer saber se vai morrer, se não vai. Assim são aqueles que dizem para Deus, o que fiz eu? Eu sou uma pessoa boa, eu não quero mal para os outros. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus conhece o profundo, oculto, escondido do nosso coração. Não adianta se esconder de Deus. Até a cegonha no céu conhece o tempo determinado. E a grou e a andorinha observam o tempo da arribação. O tempo que eles têm que voar, eles sabem. Mas o meu povo não conhece o juízo de Deus. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, tem eles? É Deus falando pelo profeta. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a avareza também é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que você levanta no seu coração e dá mais a importância do que a Deus. Pode ser coisas, pode ser pessoas. Tem gente que idolatra um santo, tem gente que idolatra um filho, tem gente que idolatra o dinheiro, tem gente que idolatra o pastor, tem gente que idolatra o padre, o papa, tem gente que idolatra a religião. Isso é idolatria. Quando você põe coisas ou pessoas à frente de Deus. Ainda falam, que fiz eu? O que eu fiz? Eu tenho fé na Maria. Maria não vai rogar por nós na hora da morte. Jesus é o único mediador entre o homem e Deus.
os profetas. Jesus falou que o sinal, um dos sinais dos finais do tempo, seriam falsos profetas e falsos cristos, falsos pessoas se dizendo de Deus, falando de Deus, se vestindo como servo de Deus, mas enganando a muitos. E Jesus falou, se possível for, eles se enganariam até os escolhidos. Por isso que tem muita gente que Deus chamou para servir a Ele e estão servindo a religião. Estão servindo mais a criatura do que o Criador, porque todos nós somos criaturas, mas para ser filho de Deus, tem que obedecer ao Espírito Santo. É o Espírito Santo. Todo mundo conhece e repete, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não adianta você falar isso se você não vive, se você não dá lugar para o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que regenera, é que faz convencer. Não é a palavra que sai da boca do homem, é a palavra que sai do Espírito Santo no teu coração. Por isso, se queres ouvir a voz de Deus hoje, abre o teu coração, aonde estiver, ou no teu quarto, se ajoelha diante de Deus, mesmo que você tenha dúvida que existe um Deus verdadeiro. Oh Deus, eu duvido, me mostra de alguma maneira, porque Ele vai falar contigo, se o teu coração for sincero, porque buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não há problema sem solução para Deus. Só que a solução dos homens é buscar o médico, é buscar o dinheiro no banco, é buscar tomar suas próprias decisões. Começa a colocar a tua vida na mão de Deus para ver se não vai mudar. Não fala que não é nada, não fala que não tem fé, porque a fé provém de Deus. Não é fé para você ter as coisas, é a fé para você crer que Ele é o Filho enviado de Deus. Não é esse Jesus da manjedoura no Natal, não. Deus nunca mandou ninguém comemorar nada de dia de nascimento dele. Jesus já existia desde a criação do mundo. Ele foi enviado ao mundo para ser o testemunho. Através de Jesus se vê a face de Deus. Porque Deus por ninguém foi visto, mas a Jesus é possível ver. Ah, como assim Jesus não está aqui? Como é que eu vou ver Jesus? Você vê uma pessoa, você conhece uma pessoa, você convivendo com ela, e é através do Espírito Santo que você conhece a Cristo, é através do Espírito Santo que você conhece ver a Jesus verdadeiramente, é através do Espírito Santo que você vê o testemunho vivo nessa Escritura, porque sem fé, sem ter o Espírito Santo é impossível agradar a Deus, é impossível ver Jesus se não tiver o Espírito Santo de Deus. É impossível. Não adianta você se ajoelhar diante de imagens de escultura, porque Deus condenou aqui. Não fareis para ti imagem de escultura, nem nada semelhante que há no céu, nem na terra, nem embaixo das águas da terra. Não adorarás, não servirás as imagens de escultura, porque serão malditos aqueles que assim fizerem, até a terceira e quarta geração. É o segundo mandamento, Êxodo 20. Até o tataraneto pode ser amaldiçoado, se eu me dobro diante de imagens de escultura. Mas Deus é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, mas Ele só habita no coração que se arrepende. Arrependei-vos e convertei-vos a Jesus. Não estamos aqui em placa de igreja, não estamos convidando você para nada, não estamos vendendo nada, porque o evangelho de graça recebemos, de graça ele é dado. Mas tem muitos vendendo, porque tem vários evangelhos, tem para todos os gostos. Você quer prosperidade? Vai aqui. Você quer rezar para um santo? Vai ali. Você quer fé? Vai ali. Só que a palavra de Deus é uma. Deus é um, mas não quer dizer que todos estão buscando um só Deus, porque cada um busca os seus interesses, então busca aquilo que agrada. As palavras agradáveis não são verdadeiras, mas as palavras verdadeiras, no primeiro momento, não agrada. Só que se você receber esta mensagem de Cristo, não do homem, no teu coração, Ele vai fazer com que sejam agradáveis.
doce como mel. Quando recebe pode ser amargo, mas depois quando desce ao seu ventre é doce como mel. Por isso que o Jeremias falou: achei as tuas palavras e logo as comi, porque foram para mim grande alegria e satisfação no meu ventre. Essas são as palavras fiéis e verdadeiras, as palavras que vêm de Cristo, que cada um pode conferir, porque o Brasil ainda, por enquanto, é livre. Você ainda pode comprar a Bíblia. Então não pensa que você precisa de ir para a religião para ter a Deus, não. Você pode buscar Deus, rasgando o teu coração diante dele. Não é para falar igual você fala com o Papai Noel, não. Porque criaram essa mentira do Papai Noel e os pais ensinam para os filhos essa mentira e depois fala para o filho não mentir. Desde pequenininho vai ensinando que tem Papai Noel. Ó, filhinho, você não pode mentir. Se a criança vai crescendo e mente, o pai vai brigar, a mãe vai brigar, você está mentindo. Mas só que você começa a ensinar desde pequeno que tem mentira. São fábulas. São fábulas. Deus não está nisso. E vão crescer achando que Deus é igual o Papai Noel. Ah, eu fiz coisa errada, mas eu sou bonzinho, eu vou para o céu. Porque Papai Noel é assim, não é? Se a criança foi mal criada ou não, ela ganha um presentinho. Só que não erreis, não se deixe escarnecer. Deus não é assim, não. Deus está dando linha na pipa, como diz no popular, enquanto estamos vivos. Enquanto pela misericórdia dele estamos de pé. Então Deus permite. Mas a oportunidade é essa. A oportunidade é única. A oportunidade está enquanto estamos vivos. Não importa a tua crença, não importa se você é ateu, se você é à toa, se é católico, se é evangélico. A verdade é uma, ao qual um dia vão ver. Mas pode ser que seja tarde. Por isso que a mensagem do Evangelho tem sido proclamada aos quatro ventos, aos quatro tempos. Seja em que lugar for. Na internet, nas ruas, porque dentro das igrejas tá difícil. Tá difícil, ó. Querem isso. Agora o povo gosta também. Gosta de ser enganado. Gosta de receber aquilo conforme seus interesses. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, para que não seja como Deus falou em Jeremias 8:6. Escutei e ouvi, não falam que é reto. Deus falando para o povo. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? O que eu fiz? Sou pessoa boa, eu faço bem. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Muitos